Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Tudo maravilhosamente bem? Eu espero que sim, do fundo do meu coração. Ok? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem, tá? Eu espero que você tenha percebido que hoje eu estou com a minha camiseta do Guns N' Roses, do Armas e Rosas, porque eu fui no show do Guns N' Roses. Aliás, deixa... Eu tenho até um bonezinho do Guns N' Roses pra mim colocar. E aliás, com licença, com licença. Não sei se dá pra ver aí, mas é uma bandana. Fui no show do Guns N' Roses e eu estou com a minha alma cheia, tá? Eu me sinto... é tão completo que eu tô que eu não consigo expressar em palavras, ok? Eu vou fazer barulhos, eu tô... Ok? Pessoal, e tem outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, tá? Não é só sobre o show do Guns N' Roses que eu vou falar muito nesse vídeo aqui, mas é porque hoje... Com licença. Com licença, hoje é meu aniversário, ok? Então, eu estou de parabéns, tá bom? Então, vou acender a velhinha aqui em comemoração a mim. Hoje é meu aniversário, estou de parabéns. A vela, ela é para ela aqui dessa forma. Parabéns para mim. Na verdade, eu quero outra música, tá? Deixa eu apagar essa vela aqui. No meu aniversário eu quero outra música. Eu quero a música We're Not Gonna Take It do Twisted Sister. Essa vai ser a minha música de aniversário, ok? We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. Hey, hey, hey. E pro Ian é tudo ou nada. Hã? Canalha, eu escutei você falando nada. Com quem será que o Ian vai casar? Vai depender, vai depender. Vai depender se a Daniela Villarreal, do vocalista do The Warning, vai querer. Aê! Ué, ei, ei! Quer um pedaço? Bom, tudo bem, tá? Eu sei que você tá todo saudável, ai que eu quero fazer regime, é que eu nem tô comendo doce, não sei o quê. Que bom que você não quer que dê sobra mais pra mim, tá bom? Eu esqueci de fazer meu desejo de aniversário, né, quando você apaga a velhinha, tá? Meu desejo de aniversário é que a fome no mundo acabe, tá bom? Eu, eu quero que a fome no mundo acabe, mas eu acho que tem 5 pessoas em específica na minha vida que eu desejo que passe fome. Na verdade não pode, né? Eu ouvi dizer que quando você faz um desejo de aniversário, tem que ser uma coisa boa. Então eu desejo que a fome no mundo acabe e que essas 5 pessoas em específico, elas não passem fome, mas que elas comam, que elas comam menos do que as outras pessoas, tá bom? Assim, fique equilibrado. Falando dessa musiquinha de com quem será e com quem que o Ian vai casar, não sei o quê, eu tenho uma meta de relacionamento que eu não sei explicar, tá? Mas a minha meta de relacionamento é mais ou menos assim: um dia eu namorar com uma moça que ela, misteriosamente, ela vai chegar no almoço de família, tá? Vai estar eu assim na mesa e ela vai tirar do bolso um sapo e ela vai colocar na mesa. E o sapo ainda tá molhado e com terra, sabe? Tipo, ela vai tirar e falar assim: olha o que eu achei na rua. Minha meta de relacionamento é essa, tá? Eu não sei explicar, tá? Aí eu vou chegar perto dela, eu vou chegar no ouvido dela e eu vou falar assim: o governo não quer te ver feliz. O governo, ele fabrica sua tristeza pra te vender a felicidade. Aí eu dou um beijo na testa dela, assim. Aí eu desapareço. Sabe aquele episódio do Smiley Friends? Que aquele velhinho, ele desaparece, tipo, ele começa a evaporar no ar, assim, ele vira poeira. Vou fazer justamente isso. Galera, mas no episódio de hoje, como hoje é um vídeo especial, tá? Eu quero conversar com vocês sobre sonhos, metas de vida e coisa assim, ok? Tá tudo certo pra vocês? Ok. Eu deixei anotado aqui algumas coisas que eu tenho de sonho na minha vida, tá? E eu quero compartilhar com vocês, tá? Muitos desses sonhos eu acho que eu já cheguei a falar em outros vídeos aqui do canal, mas hoje é um vídeo próprio pra mim falar sobre eles, então eu vou dissecar um pouquinho mais, ok? O primeiro sonho que eu tenho, que eu deixei anotado aqui, é que eu quero fazer um documentário, tá? E tipo assim, não que eu quero fazer um documentário, tipo, de eu filmar, mas eu acho que a minha meta mesmo, quando eu digo assim que eu quero fazer um documentário, é que eu quero utilizar a minha voz pra narrar esse documentário. E tem que ser, não pode ser diferente, ok? Tem que ser um documentário sobre vida selvagem. De vida selvagem eu acho que pode ser qualquer tipo, mas eu acho que eu tenho mais preferência por narrar um documentário de vida selvagem, de florestas, né? Eu gosto de vida selvagem aquática e coisa assim, mas eu acho que eu quero narrar um documentário de vida selvagem na floresta amazônica, sabe? A onça pintada, ela se esconde
pra atacar a sua casa. Eu acho que a minha dicção hoje, ela não é tão boa pra mim fazer, um documentário, mas é um sonho, assim, que, tipo, falando de brincadeira, mas é verdade, tá? Eu tô brincando, mas é sério. Esse sonho, eu quero realizar ele, mas eu sei que é uma coisa que eu vou ter que fazer mais para o futuro, porque eu quero, tipo, fazer algum curso pra mim melhorar a minha voz, a minha dicção e tudo mais, porque eu quero entregar um documentário que as pessoas elas vão assistir e falar assim: "Nossa, o Ian ele fala tão bem, o Ian ele sabe falar". E eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui antes, mas eu sou uma pessoa que eu gosto bastante desses documentários de vida selvagem, primeiro porque, né, eu gravo as coisas no meio do mato aqui. Eu gosto bastante desses documentários porque eu cresci assistindo muito documentário de vida selvagem. Então é um negócio assim que, tipo, talvez, de uma certa forma, ele tem meio que até um apego psicológico, porque é aquele negócio que você assiste quando você é criança, aí você tá crescendo e tudo mais. Então eu acho que eu quero retribuir a vida fazendo um documentário para outras pessoas crescerem assistindo. Outra coisa que eu deixei anotada aqui também é que eu quero ter uma estação de rádio. Tá bom? Eu preciso ter uma estação de rádio, mas isso é um negócio que eu tô, tipo assim, idealizando na minha cabeça, porque eu sei que muita gente não escuta mais rádio hoje em dia, mas eu acho que eu não quero fazer, tipo, pra mim ter números, mas eu quero fazer pra aquela pessoa que for escutar uma rádio e falar assim: "Caraca, eu acho que essa é a minha rotina agora". Porque se você parar pra pensar, uma rádio nada mais é do que um podcast. Então eu acho que eu quero montar uma estação de rádio em que eu vou falar e eu vou, tipo, apresentar muita coisa sobre música, e eu vou colocar música, eu vou colocar as músicas que eu gosto. E, tipo assim, eu tenho uma ideia na minha cabeça que eu quero montar uma estação de rádio, tipo aquela do Howard Stern, né, e eu vou chamar artista pra gente conversar. Aí, tipo, eu vou fazer a maior bagunça, nossa, eu vou virar de ponta cabeça. E vocês viram o lançamento do álbum do Tyler, The Creator? O novo álbum Chromacopia saiu agora no dia 23 de outubro. Outra coisa que eu deixei anotado aqui, eu quero ter uma casa no campo, isso aqui eu já falei, tá? Eu quero ter uma casa no campo que tenha uma cachoeira, e a casa no campo ela precisa ter 2 andares. E é uma teoria que eu defendo aqui, tá? Eu posso estar completamente enganado, mas sinceramente eu acho que não. Não no momento, porque isso aqui é uma coisa que você vai descobrir depois, tá? Eu acho que a minha mente tá muito avançada, desculpa. Ter uma casa no campo é o sonho de todo jovem, só que ele não sabe ainda, tá? "Ai, meu sonho é ter um celular tal". Não, o seu sonho é ter uma casa no campo, tá? "Nia, mas não é esse". Espera, espera que você já vai entender. Não é uma coisa assim que, tipo, eu posso te convencer a ter uma casa no campo, mas eu acho que quanto mais você vive, mais você começa a desenvolver aquela ideia de: "Cara, eu quero morar no meio do mato, longe das pessoas, com paz e com um passarinho cantando". Eu acho que esse é o sonho de todo jovem, só que ele ainda não sabe, tá? Então eu tô te dando um spoiler da sua vida. Outra coisa também, isso aqui eu já falei demais, eu já falei muito a respeito disso aqui, mas é porque eu tenho um sonho de entrevistar, artista musical, tá? Isso aqui talvez pode emendar um pouco aquele sonho de ter uma estação de rádio, mas eu quero ter, tipo assim, um programa com uma parceria, sei lá, tipo, com o Spotify, com o Deezer, pra mim, tipo, entrevistar artista famoso quando eles vierem pro Brasil. Vai vir agora o Guns N' Roses pro Brasil e eu vou lá, eu vou entrevistar eles e eu vou fazer as perguntas, porque eu já falei isso aqui, eu já idealizei essa ideia no vídeo passado, mas eu quero montar, um padrão de entrevista, um monte de perguntas assim, tipo, tão específicas, e que eu vou olhar e eu vou pensar com tanta calma que eu vou falar assim: "Cara, eu vou perguntar as coisas que ninguém nunca perguntou". Eu vou pegar eles de surpresa e eles vão falar assim: "Caraca, Ian, você é o melhor entrevistador do mundo". Eu vou falar assim: "Mas é lógico que eu sou, é lógico que eu sou, porque vocês são Guns N' Roses". Eu preciso ser o melhor para entrevistar os melhores. Eu quero ter um programa em que eu faço entrevista com um artista famoso. E isso aqui também é uma coisa que, pelo menos assim, tipo, há algumas semanas eu venho pensando, porque é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça de ter um programa em que eu entrevisto artista, porque eu sou um cara que naturalmente eu sou muito tímido. E eu fico pensando assim, cara, será que se eu ficar falando de tipo, eu quero fazer um programa assim, e eu começo a idealizar demais, porque eu acredito muito nesse negócio de tipo, você querer fazer alguma coisa no nível tão absurdo que eventualmente aquele tipo de coisa acaba acontecendo, né? Se eu ficar falando que eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e chegar no momento que alguém falar assim: "Ia, é agora ou nada". Você queria fazer, você não parou de falar, você não calou a merda da boca, agora é a sua chance. Você vai querer fazer? E eu acho que, tipo, mesmo com medo, eu vou falar assim: "Eu quero fazer", mas é uma coisa que eu também fico, assim, com medo de tipo: "Cara, imagina se acontece mesmo", né? Porque aqui eu tô falando, porque na minha cabeça ainda é uma coisa muito distante. E quando chegar na hora de eu fazer?
e de alguém falar assim: "Ok, agora você vai", sabe aquela banda que você cresceu assistindo? Ok, você vai entrevistar eles. Mano, eu acho que eu vou travar. Conversando com pessoas normais, eu já, tipo assim, erro palavras. Imagina eu ter que entrevistar a banda que eu cresci assistindo em inglês ainda. Mas assim, no fundo do meu coração, eu imagino que mesmo com medo, eu vou querer fazer e eu vou fazer bem feito. Tá? Porque sonho é uma coisa que você tem que fazer bem feito. Não adianta você. Não dá pra você fazer meio merda. Mas assim, eu acho que a grande maioria dos meus sonhos hoje, ela é muito voltada em criar alguma coisa, porque eu tenho um interesse muito grande de criar algo que possa agregar conhecimento para as pessoas, né. Tipo, aqui a criação do meu canal, tudo bem que no meu canal não é muito para mim agregar conhecimento, né, é mais para mim falar um monte de merda, mas eu acho que na minha cabeça tem um negócio muito nobre que é de você criar alguma coisa para você não só entregar um conhecimento, mas de você entregar algum tipo de entretenimento para as pessoas. A criação do meu canal muito, ela é voltada, assim, tipo, não para mim passar conhecimento, porque, né, eu não sou o tipo de pessoa mais inteligente, mas eu tenho muito interesse em sempre servir de entretenimento para as pessoas, né. Nem que seja tipo assim: "Ah, eu tô escutando os vídeos do Ian enquanto eu tô fazendo outra coisa", ou gosto de assistir o vídeo dele porque, sei lá, nas quinta-feiras à noite eu não faço nada e tudo mais. O meu interesse justamente é fazer parte da rotina das pessoas, mas como um entretenimento. E eu particularmente, tá, não é com aquele papinho sonhador, mas a gente tem que parar de achar que sonhar é cringe, tá. Eu sou um menino muito sonhador. Ok, baby! As minhas metas de vida, os meus sonhos, né, não só, tipo, muito esse negócio de virar entretenimento das pessoas e tudo mais, mas eu tenho muitas metas de vida que é de, tipo assim, eu fazer o máximo de coisas possíveis enquanto eu tô vivo. E eu quero criar tanta coisa e eu quero desenvolver tantas áreas da minha vida que eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa pra sempre. Teve também esses dias que eu comecei a pensar bastante, assim, a respeito das pessoas do passado com as pessoas hoje. Eu acho que isso é muito, assim, aquele negócio do avanço da internet. As pessoas no passado era muito aquele negócio de pegar alguma coisa pra ela fazer e ela fazer esse tipo de coisa a vida inteira. E eu acho que hoje, eu não digo somente eu acho que um monte de pessoas pensam assim, mas eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa a vida inteira, né. Eu acho que eu quero utilizar minha vida, eu quero fazer tanta coisa, eu quero, tipo, fazer um documentário, eu quero ter uma estação de rádio, eu quero ter uma casa no campo, eu quero aprender a fazer pote de meu Deus do céu. Esses dias o meu Instagram, se você abrir o meu Instagram, ele tá completamente dominado sobre potes de cerâmica. Eu quero fazer pote de cerâmica, eu quero fazer carpintaria, eu quero fazer aula de canto, então eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa, né. E eu também, foi uma coisa que eu comentei no vídeo passado, é que aquele negócio de imagina você fazer a mesma coisa a sua vida inteira, mas de, tipo, chegar o momento de você se aposentar e no momento que você se aposenta, meio que, tipo, você para de fazer aquela coisa que você fez a vida inteira. Por mais que seja uma coisa muito boa, uma coisa muito nobre, você fazer a mesma coisa e você se desenvolver, é uma coisa que eu penso assim: "Cara, eu acho que eu vou podar tanto o meu sonho pra mim fazer uma única coisa, quando eu posso fazer um monte de coisas". Tudo bem que se eu fizer um monte de coisas, eu tô dando a minha atenção pra muita coisa, e eu não consigo focar 100% em uma coisa que eu devo focar, mas eu penso assim: "Cara, vai chegar no dia que eu vou parar de fazer isso aqui, mas eu ainda vou ter outras coisas pra mim fazer". Então eu não imagino, assim, eu fazendo a mesma coisa a vida inteira, chegou no momento eu me aposento, e assim que eu me aposento, eu paro de fazer o que eu fiz a minha vida inteira. O que que é a minha vida agora? Entendeu? Tipo, pode ser que eu esteja sendo muito dramático aqui, mas eu acho que eu não quero podar a minha vida pra mim fazer a mesma coisa sempre. Eu acho que eu quero morrer de exaustão, de fazer um monte de coisa diferente e ficar cansado e morrer por causa disso. É isso que eu quero fazer. E, tipo assim, um medo que eu tenho na minha vida, um medo genuíno mesmo, é de, tipo, eu não conseguir utilizar a minha criatividade pra fazer as coisas que eu gosto. Talvez esse seja o maior objetivo da minha vida. Eu quero trabalhar com alguma coisa que envolva a minha criatividade, né. Então me assusta, assim, tipo, de imaginar que, sei lá, nada deu certo e eu, sei lá, eu virei um contador, que seja, eu sou péssimo em matemática. Não sei porque que eu peguei contador também, vai tomar no cu. E nisso que eu virei um contador, é eu fazendo um monte de conta, um monte de regra, isso aqui, seguindo isso, e eu, tipo, deixar a minha criatividade morrer. Então, eu acho que hoje eu abri mão disso aqui pra mim fazer uma coisa que não envolva a minha criatividade, é uma coisa que eu sei que vai me adoecer. Outra coisa também que eu tenho de sonho, assim, que eu acho que eu acabei não comentando, é que, tipo, eu tenho muito interesse em sempre incentivar as pessoas ao meu redor a estar envolvida com música. Eu acho que música é uma coisa que é muito importante para as pessoas, sempre foi, né, para o desenvolvimento da humanidade e tal. E eu acho que é uma coisa assim que eu ficaria muito feliz de saber que eu tô conseguindo incentivar as pessoas a sempre consumirem e participarem da música,
e sempre levarem a música adiante. Eu tenho interesse também de criar um show, e nesse show eu vou chamar um monte de artista, o ingresso desse show vai ser, assim, muito barato, e eu vou fazer transmissão de graça desse show nas redes sociais para você que não conseguir ir, tá? Porque música é uma coisa muito boa, eu sou muito apaixonado em música, então eu quero incentivar as pessoas a consumirem música sempre, né, sempre. Sempre que eu posso falar de música, eu falo de música, mas eu quero incentivar sempre as pessoas a estarem consumindo música. E por falar em música, tá, isso aqui eu tenho que comentar, tá, não tem como eu deixar passar em branco, ok? Porque eu fui no show do Guns N' Roses, essa semana foi terça-feira, e, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho tanta coisa pra falar, é que assim, né, eu já cheguei a comentar isso aqui com vocês, mas ir no show do Guns N' Roses era uma daquelas metas de vida que eu tinha desde criança. Então, eu consegui de fato realizar esse sonho. E eu posso estar sendo assim, tipo, muito dramático no que eu tô falando, assim, porque ele foi no show e tal, mas realmente é uma coisa assim que eu sempre quis desde criança. E é um negócio muito absurdo. Eu não sei, você que já foi em show, assim, vamos ver se você concorda comigo, tá? Mas é uma sensação muito estranha quando você vê, tipo, aquele artista que você gosta muito, mas não só que você gosta muito, mas é aquele artista que você cresceu assistindo. Você teve a oportunidade de ir no show. É uma coisa muito estranha porque é você vendo eles na sua frente, mas sabe quando eles são, tipo assim, muito mitológico na sua cabeça? Que você, tipo, não consegue pensar que, tipo, meu Deus do céu, eles estão na minha frente de carne e osso. Eu não sabia que eles existiam na vida real, né? E quando eu fui no show do Guns N' Roses, era justamente isso, porque eu olhava ele no palco, eu olhava o Axl Rose, o Slash, o Duff, eu ficava tipo assim, caraca, a minha vida inteira assistindo vocês, através de um celular, através de uma tela, e agora eu tô aqui vendo vocês em carne e osso, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Era uma sensação de tipo, talvez isso aqui não tá acontecendo. Eu acho que eu morri. E outra coisa também que eu percebi, outra coisa também que eu percebi nesse show foi lá no final do show, né? Tipo, tava dando o finalzinho do show. Aliás, 3 horas e 10 de show. 3 horas e 10 de show, que foda. Meu joelho tava, tipo assim, me matando. Bem no final do show, eu comecei, tipo, a perceber que eu fiquei com a que eu fiquei com a boca aberta o show inteiro. Sabe aquele negócio de eu não acredito no que eu tô vendo diante dos meus olhos, e quando eu percebi eu tava com a minha papada assim, sabe, tipo, você tem que fazer o mewing, você tem que colocar a língua no céu da boca pra você ficar com a mandíbula mais definida. Tava assim com a minha papada, meu queixo duplo. Se alguém tiver filmagem, provavelmente ninguém vai ter, porque o show lá eles vão filmar eu por quê, né? Mas se alguém tiver filmagem de alguma foto, eu vou estar de boca aberta. E outra coisa também, eles eram tão pequenos ali no palco como pessoas, mas na minha mas eles eram tão gigantes em presença, eu não sei explicar. Tipo, eles ali, tipo, correndo pra lá e pra cá no palco e cantando e tudo mais. Só que você, tipo, sabendo que eles estão ali, eu malmente consigo ver você, porque, tipo, eu fiquei um pouquinho distante do palco, mas eu vendo eles ali, tipo, pequenininhos, mas sabe, eles são pequenos, mas eles estão aqui. E outra coisa, também aproveitando que eu tô sendo um pouco dramático aqui, mas é que antes do show, tipo, alguns momentos antes do show, momentos não, ou dias, assim, eu tava com medo genuíno de morrer. Porque eu acho que era um sonho, assim, que, tipo, eu queria tanto realizar de ir assistir esse show, que eu comecei a ficar paranoico de: "Meu Deus do céu, já imaginou se eu morro ou se eu sofro algum acidente e eu quebro a perna, não posso ir, eu só fico gripado?". E eu comecei a aconteceu uns negócios, assim, tipo, na minha vida, e eu comecei, tipo, a analisar e eu comecei a ficar com medo, que era, tipo assim, pouco tempo antes do show, eu comecei a precisar fazer algumas coisas que naquela semana eu não estava fazendo, né. Tipo, um dia antes, eu e meu pai, a gente teve que subir no telhado de casa e estava garoando. E eu comecei a pensar assim: "Cara, um dia antes do show, eu vou ter que subir no telhado na chuva, telhado molhado, e eu de chinelo". Você começa a pensar assim: "Cara, talvez na talvez esteja pra mim morrer, mas é que o show é amanhã". E eu comecei a ficar, tipo assim, muito preocupado de: "Meu Deus, será que eu vou estar vivo pra mim poder assistir esse show?". Eu tô sendo dramático aqui, eu vou calar a boca. Cara, esse show teve tanta história, eu acho que do começo ao fim, quando eu cheguei lá, eu fui de Uber com um cara que, tipo, uma época eu tinha trabalhado com ele, a gente se encontrou, tipo, no que a gente desceu do ônibus, a gente chegou atrasado, no que a gente chegou atrasado, ele esqueceu o celular dele no Uber. O detalhe aqui, no que eu desci do Uber e tal, e a gente desceu, a gente andou, ele falou assim: "Cara, eu esqueci meu celular". Irmão, eu tô atrasado, o problema é seu. Você tá sem celular, eu tô com o meu. Aí ele falou assim: "Não, eu esqueci e tal. Você consegue ligar pra ele, consegue mandar mensagem e tal?". E chovendo pra caralho, meu celular molhando e tal.
Aí, tipo, enfim, a gente conseguiu resolver, mas um detalhe aqui que eu quero falar com vocês, ok? O cara, em específico, ele tinha, tipo, sei lá, 45 anos, 50 anos. Pra mim, é inaceitável você ter mais de 25 anos e você esquecer o seu celular no Uber. Pra mim é inaceitável. Um celular, já imaginou se você tem um filho? Um celular que é uma coisa besta, você já esquece no carro dos outros. Imagina você ter uma criança. Como é que você pode cuidar de uma vida? Né? Ai, eu esqueci meu celular. Você tem 12 anos? Lá no show também eu conheci muita gente nova. E é um negócio assim que eu gosto do show, porque eu já cheguei a comentar disso aqui, que é aquele negócio de você estar reunido com um monte de pessoas que querem assistir o mesmo show que você, ver o mesmo artista. E é tipo, é muita história diferente. E tinha uma moça na minha frente que ela tinha perdido a prova na faculdade pra vir ver o show. O cara que era de São Paulo e trouxe a família porque ele ia perder o show, porque ele foi viajar e não sei o quê. A moça de trás que veio de Londrina pra ver o show. Aí, tipo, sabe, um monte de história. E, tipo, eu saí da minha cidade pra mim ir lá pra ver o show também. Então é aquele negócio de você estar tão envolvido num monte de história que você começa a se sentir muito pé no chão. Porque é uma coisa, pode ser meio cringe que eu vou falar aqui, mas eu acho que o celular tem muito esse negócio de mostrar como a vida real não é muito real. A vida de todo mundo é muito perfeita. E quando você vai nesse show, é como se fosse, tipo, você se sente muito acolhido na realidade. Todo mundo sofrendo alguma coisa pra vir aqui, pra ver o que gosta. E você começa a ver como a vida de todo mundo não é perfeita. Todo mundo tem que fazer algum sacrifício pra conseguir fazer as coisas. É tão bom você tá num show, é uma experiência tão boa pra você se sentir de volta na realidade. É aquela realidade que o celular arranca de você. Depois que eu assisti, eu acho que eu comentei até, tipo, no show, no final do show pra alguns amigos meus, que era tipo, meu Deus, eu quis tanto assistir esse show. Era a minha meta de vida desde que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. E eu lembro que eu falei, tipo, várias vezes: "E agora? O que que eu faço da minha vida?". Não querendo ser dramático aqui, mas assistir um show do Guns N' Roses era a maior meta de vida até agora. E depois que eu realizei essa meta, eu me senti num vazio tão grande que eu pensei assim: "E agora? O que eu faço?". Teve muito negócio assim que, tipo, eu sou um pouco contra esse negócio de você ficar filmando em show, porque você atrapalha e tudo mais. E, né, o show tá lá pra você ver ao vivo. Mas eu também não vou falar que eu não filmei, tá? Eu filmei rapidinho algumas coisas ali e tal. E teve muito um lance, assim, de eu comecei a ficar com medo de na hora que eu estava filmando o show, porque eu comecei a pensar assim: "Cara, eu queria tanto assistir esse show, todo o esforço que eu fiz pra mim assistir, pra mim pegar o celular e eu ficar vendo eles através da tela do meu celular, uma coisa que eu já fiz a vida inteira. Agora é o momento pra mim ver eles ao vivo e eu tô querendo filmar". Então, tipo, às vezes eu filmava, tipo assim, uns 10, 15 segundos e eu parava e eu pensava assim: "Cara, aproveita o show". Né, aproveita a memória. E eu acho que hoje eu cheguei muito numa conclusão, é que tipo assim, eu tinha muito esse julgamento com as pessoas, que eu não filmo um show pra mim ver, a reação das outras pessoas quando eu mostro, né, de tipo: "Ah, eu vou filmar aqui porque eu quero postar no Instagram e tudo mais". Mas eu acho que o meu medo mesmo é de não filmar e essa memória desse show ela se distorcer na minha cabeça. Porque eu acho que eu tenho filmagem de show que, tipo, eu nunca mostrei em nenhum lugar, mas eu gosto de assistir, tipo, sabe, pra mim relembrar, como se fosse um álbum de foto. Então eu acho que eu filmo justamente pra mim ter essa memória salva, pra quando a minha cabeça começar a querer esquecer, né. Não que eu tenha Alzheimer, mas eu acho que deu pra entender. Mas enfim, chega de falar de show, tá, voltando a falar de resoluções de vida aqui, tá. Como é uma data nova na minha vida, eu estou fazendo 20 anos, a minha meta de vida agora, as minhas resoluções dessa nova idade, é que agora eu quero começar a investir mais nos meus sonhos e não ter tanto medo de investir o tempo. Eu acho que cada vez mais eu quero poder investir mais o meu tempo no que eu acreditar que é certo, sem ter o medo de, tipo, achar que é errado na metade do caminho. E também tem muito um negócio assim que eu vejo que você descobre as coisas certas fazendo as coisas erradas. Então, se você fez algo, você investiu em algo a sua vida inteira, e de repente você descobriu que não era aquilo que você queria fazer, através desse erro você descobriu coisas que você gostava mais, e se não fosse por esse tempo desperdiçado, você não ia descobrir essas coisas. Então eu quero poder investir meu tempo, eu quero investir a minha paciência, investir o meu dinheiro no que eu achar que é certo, e que essas coisas certas, se um dia se transformarem em coisas erradas, eu quero que essas coisas erradas me indiquem as coisas que eu quero gostar. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curte, compartilha, não deixa de se inscrever. Um forte abraço, um beijão e até a próxima, ok? E parabéns pra mim, ok?